Afinal de contas, se o jogador Daniel, eles deceparam o pênis antes ou depois dele ter perdido a vida? Antes ou depois de ter sido praticamente estrangulado? Paulo Gomes, tudo isso foi explorado e explorado à exaustão no show que se transformou esse tribunal do júri agora no período da tarde. E por que eu falo show? Porque ali na hora do almoço, por volta da 1h da tarde, se encerraram aquele período ali de interrogatório dos réus. E a partir de então, o juiz do caso abriu 2h30 para um lado e 2h30 para o outro lado, fazer aquelas argumentações para convencimento dos jurados. Pois bem, esse período começou com a apresentação do promotor de justiça, que fez aquela argumentação técnica, olhou para os jurados, fez uma apresentação e pintou o Daniel como vítima, como de fato é, para tentar rebater um pouco dos argumentos que foram apresentados pela família Matarassade, que defende o Juninho Brits e a família Brits. Aí veio o Dr. Newton Ribeiro, que é um assistente de acusação, um advogado que foi contratado pela família do jogador Daniel lá em Minas Gerais e que está aqui atuando também em favor da família. E aí, Paulo Gomes, veio uma surpresa, e eu digo surpresa porque pegou todos ali de relance. O advogado Newton Ribeiro começou a fazer a apresentação e de repente ele deu um sinal por um assistente dele e o assistente desligou a luz do plenário do júri. Nesse momento, uma luz foi acesa para o telão, que está à disposição ali dos dois lados, a defesa e a acusação, e nesse telão, do nada, apareceram ali as fotos do jogador Daniel já morto. A primeira foto foi do Daniel com o pescoço cortado. A segunda foto é essa mesmo que você está imaginando, Paulo Gomes. É aquela foto dele já emasculado. Depois, e o detalhe dessa reação, tá? Não vamos esquecer, são 7 jurados. Dos 7 jurados, tem 4 mulheres. Nesse momento, a reação das juradas foi o seguinte: sabe aquela sensação que todos nós já tivemos? Você está de repente vendo um filme na televisão, você olha uma coisa, você se espanta com aquilo, você faz aquela reação assim, abaixa a cabeça. As 4 mulheres tiveram a mesma reação e todos no plenário tiveram essa mesma reação. Bom, depois disso daí que aconteceu, nós fizemos questão de fazer uma entrevista com o Dr. Newton Ribeiro, para saber qual era o objetivo dele em mostrar aquela foto, qual era a intenção dele em mostrar aquelas fotos para os jurados. Acompanhe aí. São fotos que constam num laudo de necrópsia que está dentro do processo. Eu tenho que mostrar tudo no processo. Para fazer o omelete eu tenho que quebrar o ovo. Tá? Então eu tenho que mostrar tudo que tem dentro do processo para que os jurados não tenham dúvida na hora de lançar o seu veredito. E qual é a intenção do senhor ao mostrar esse tipo de foto, como por exemplo para 4 juradas mulheres? Não há intenção nenhuma nesse sentido, nenhuma, em absoluto. Né? Se fossem 4 jurados homens, se fossem 7 jurados mulheres, eu mostraria da mesma forma. Mas mostrar o quanto bárbaro, o quanto cruel, o quanto impactante foi esta morte. E o resultado? O senhor estava na frente dele ali, eles ficaram impactados, o senhor percebeu isso? Eu percebi que alguns choraram, inclusive. Né? Eu acho que eu, no lugar deles, também choraria. Diante de uma brutalidade, acho que a palavra mais correta, diante de uma insensibilidade com a vida do próximo. Como é que o senhor interpreta o choro do jurado, então? Choro de quem é sensível, de pessoas sensíveis, que entendem a dor do próximo. Bom, e a partir dessas respostas do Dr. Newton Ribeiro, nós também aproveitamos o seguinte: será que esse tipo de apresentação dele traz aquele resultado positivo? Do tipo, será que ele conquistou realmente a avaliação, a opinião dos jurados? Mais um trechinho dessa entrevista. Todo mundo conhece o caso pelo jogador Daniel, né? Me parece que hoje é o último jogo dele, né? O último jogo, e eu pedi aos jurados que o Daniel ganhe esse jogo, para poder descansar em paz, que ganhe de 7-0. Esse caso não está muito focado no Daniel e os outros 3? E a Cristiana? O Daniel é a vítima, né? Aí tem Edson, Cristiana, né? São 7 acusados e eu pedi que os jurados condenem todos. Vamos ver, né? O que os jurados vão entender disso. O Dr. João Milton veio antes de mim na fala e foi mais técnico, né? Eu fui mais para mostrar realmente
a vida do Daniel. O que eu acho importante nesses crimes, né, principalmente um crime tão horrendo como esse, mostrar um pouquinho da vida desse jogador que foi tão linchado moralmente pela defesa. Ô Paulo Gomes, depois que nós fizemos essa entrevista aí com o Dr. Nilton Ribeiro, eu também aproveitei para tentar falar com o advogado do outro lado, né? O advogado do Juninho Riqueza, Dr. Elias Matarassade. Ele falou assim: não precisa dar entrevista não, isso daí faz parte do júri, isso faz parte do jogo dele. É que na verdade, aí depois do Dr. Nilton Ribeiro, veio a parte também, aquelas 2h30, para os advogados de defesa de todos os réus. E são 7 réus, e esses 7 advogados dividiram o tempo entre eles. Ficou por volta de 23 minutos cada uma. É o que está acontecendo aqui na sala do júri, por exemplo. E aí veio a vez do Dr. Elias Matarassade. E aí é o seguinte, Paulo Gomes, aí ficou aquele júri que a gente gosta e que a gente gostaria de mostrar para o telespectador do Cidade Alerta, já que a gente não tem permissão de entrar com as câmeras por lá. Aí o Dr. Elias Matarassade, ele preparou aqueles vídeos que me lembra muito aquele programa líder de audiência das 6 horas da tarde que passa na RIC TV Record, sabe? Aquele tal de Cidade Alerta. Ele fez aquele vídeo, parecia um documentário, um domingo espetacular. Ele pegou vários trechos assim de depoimentos dos réus, de testemunhas, e começou a apresentar como se fosse um documentário. Levou ali uns 6 minutos de documentário, com trilha sonora, falas muito fortes. Parecia um programa de televisão que os jurados estavam assistindo aqui no Tribunal de Júris. É aquilo, é o circo, é o espetáculo, é o show do Tribunal do Júri.